Muito bom dia, amados irmãos, ministros, companheiros do corpo místico do Senhor neste tempo final e as outras pessoas reunidas aí em Quito, no Equador, na congregação que pastoreia o reverendo Francisco, junto com o missionário Miguel Bermúdez Marim. Hoje, quarta-feira, 17 de julho deste ano de 2026, realmente é uma grande bênção e um privilégio poder saudá-los a todos vocês e desejar-lhes as mais grandes bênçãos que Deus tem para o nosso tempo, que é o tempo mais glorioso de todos os tempos. É o tempo onde Deus está realizando, fazendo tudo o que Ele falou através dos profetas, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Podem assentar-se, tenham bondade. E os profetas estiveram mostrando, assinalando esse tempo no qual Deus estaria realizando esse estabelecimento do reino, primeiro na alma e no coração de cada escolhido, e depois estabelecendo esse reino físico, onde o reino dos gentios seria tirado e seria estabelecido esse reino messiânico. É a restauração do trono de Davi e eles apontaram, assinalaram desde o Antigo Testamento, porque lembre-se que o sétimo selo vem sendo anunciado desde o Gênesis. Ou seja, que a vinda do Senhor, porque o sétimo selo é a vinda do Senhor, está sendo anunciada desde o Gênesis. E em toda a história da Bíblia, a história no meio do povo hebreu, que foi se desenvolvendo e se cumprindo, Deus estava assinalando, mostrando o nosso tempo. Portanto, é como quando se vem-se a realizar os anúncios para um grande evento ou acontecimento, e o povo está em expectativa, esperando, por exemplo, quando vão lançar algum documentário, algum filme ou alguma série de jogos, e que sejam jogos mundiais. Vejam vocês, vem sendo anunciado, está sendo anunciado desde faz um tempo, e assim isso deixa em expectativa o ouvinte, o televidente e as pessoas que quando chegar esse momento não passem em branco despercebido, porque tiveram os avisos necessários ou que foram necessários, seja para sintonizar, para assistir ou como quer que seja, para poder ver isso que foi anunciado de antemão ou bem antes. E quando chega esse momento, então todos os que estiveram preparados ou estavam preparados podem ver esse ato, esse filme, esses jogos ao vivo. Agora, é assim com o sétimo selo, é assim, vem sendo anunciado, e o mundo esteve em expectativa, e muito em especialmente o mensageiro junto com o povo, porque cada um estava esperando que fosse no seu tempo, e que fossem eles os atores, e que eles fossem aqueles que o mundo visse. Mas vejam, coube a nós esta bênção, nos coube de ser os atores desse programa, dessa atuação, dessa última obra ou obra final, e assim o mundo verá quem eram aqueles que os profetas e justos desejaram estar no momento designado, assinalado. E vejam, nós fomos os predestinados por Deus, escolhidos por Deus para ser esses atores de todas essas proclamações, ou proclama que foi anunciada, e onde no fim do tempo existiria um mensageiro com um grupo, e que esse povo estaria presente, vivo.
realizando, fazendo essa última obra ou obra final. Ou seja, aqui somos mais do que privilegiados de que estamos vivendo no tempo onde tudo aquilo que a história e o programa divino foi desenvolvido e foi falado pelos profetas, agora nós estamos vivendo, palpando o cumprimento de tudo isso. E os profetas desejaram que se cumprisse no seu tempo, e ainda mais, eles desejaram serem eles e neles, onde o Espírito de Deus cumprisse o que ele prometeu. Eles falaram sendo inspirados pelo Espírito de Cristo, o Espírito de Deus. Era ou foi o Espírito Santo falando através deles, e muitos deles desejavam ardentemente, anseiavam que nele se cumprisse essas profecias. Sempre um profeta que vem ou chega e que o outro que já esteve ministrando está para ir ou partir, sempre o profeta que fica deseja uma dupla porção desse que se foi ou se vai. Assim aconteceu com Eliseu. Vejam, ele pediu uma dupla porção. A porção que Eliseu pediu corresponde e é tipo e figura ao duplo ministério de Moisés e Elias, que estariam no fim do tempo no instrumento final ou no último instrumento. E o nosso irmão Branham, vejam vocês, também desejou essa manifestação do Espírito de Deus no cumprimento do cumprir o selar aos 144 mil, conscientes de que essa é uma promessa que iria ser realizada ou feita no fim do tempo. E ele, ao ser o mensageiro com o espírito e virtude de Elias na sua quarta manifestação, ele pensava que nele iria se cumprir ou fosse se cumprir tudo isso que foi prometido, mas vejam que o anjo já lhe diz que não vá. Volta. Isso foi no Cairo. Volta. Isso tem que ser conforme, de acordo com as Escrituras, tem que ser conforme a Apocalipse 11. E ele aí se dá conta, percebe que o ministério de Elias não pode ir sozinho para Israel, tem que ser acompanhado ou junto com o ministério de Moisés. Agora, o que é a vinda do Senhor para a igreja, que é o sétimo selo? São os ministérios das duas oliveiras, as duas oliveiras para Israel, que são Moisés e Elias. Nesta mensagem, os primogênitos inscritos no céu, pregada em 24 de junho de 2008, em El Salvador, aí nos fala o Dr. William Soto, o reverendo William Branham diz: verei um outro tempo, verei um outro avivamento, verei um outro tempo, um outro despertamento ou despertar. Do ocidente virá um cavaleiro em um cavalo branco. Percorreremos este sendero ou caminho mais uma vez, outra vez. Isso está no livro de citações, na página 166 do parágrafo 1485. E ele continua dizendo, Elias dizendo que vai percorrer o caminho ministerial em outro homem que virá, que chegará do ocidente. E então será o ministério de Elias com outro ministério que virá do ocidente. E consequentemente, portanto, não poderá ser um outro do que o ministério de Moisés. Agora vejam algo aqui muito importante, e é que o ministério de Elias esteve em Elias o Tisbita, depois esteve em Eliseu, em uma dupla porção, depois esteve em João Batista, precursor da primeira vinda do Senhor, e tudo isso lá no Oriente. Depois, esteve no reverendo William Branham, na América do Norte, no Espírito e Virtude de Elias, na sua quarta manifestação. E no Ocidente, estaria esse ministério novamente no Ocidente, na sua quinta manifestação, mas vejam que o ministério de Moisés
esteve lá no Oriente. Se contamos o ministério e no ministério de Jesus como uma manifestação também do ministério de Moisés, sendo que é um ministério dispensacional, pois seria a segunda vez aí no tempo de Jesus, e depois a sua terceira manifestação como uma das duas oliveiras. Mas vejam, desde lá, então vemos novamente esse ministério, o vemos aparecer depois no meio da igreja do Senhor, assim como foi visto, depois foi visto no Monte da Transfiguração, ali com Jesus, aquele que estava sendo adotado. Portanto, o lugar onde se estaria vendo esse ministério de Moisés seria no lugar santíssimo do templo espiritual, nesse monte atualizado, no Monte da Transfiguração atualizado, que é a igreja do Senhor. E aí é onde a igreja noiva veria esse ministério. Não o iria ver durante a dispensação da graça. O tinha que ver lá em cima, ou seja, aqueles que querem ver o ministério de Moisés têm que vê-lo lá em cima, no topo, no cume da montanha, e não na dispensação da graça. É por isso que se lhe perdeu-se esse ministério dispensacional. Perdeu-se para os pentecostais, se perdeu para os pentecostais. Para eles, tanto se perdeu o ministério de Elias quanto o de Moisés, porque eles pensavam que no irmão Branham se estava realizando, fazendo tudo e que tudo iria se cumprir nele. Mas vejam vocês, era mais acima, numa etapa mais acima, onde isso seria realizado, feito. Agora ele continua dizendo aqui, Elias dizendo que vai percorrer o caminho ministerial com outro homem que virá do ocidente, e então será o ministério de Elias com outro ministério que virá do ocidente, e consequentemente não poderá ser um outro do que o ministério de Moisés, porque aqui, vejam na página 57, do parágrafo 494, ele aí nos diz que o espírito de Elias, e aí escreve quinto Elias, o espírito de Elias fora da igreja gentia, ou seja, fora da dispensação da graça, e certamente fora da era de Laodiceia. Apenas continuará direto para dentro dessa igreja judio-judaica, ou seja, a era da pedra angular. E aí desenha uma pedra angular e uma seta para a pedra angular. Irá diretamente para dentro e chamará Moisés junto com ele. Aleluia. Eu vejo em vocês? E aí ele circula, e porque escreve ele, ou seja, diz o irmão Branham, e ele, porque é em um só homem, onde esses ministérios, Deus estaria operando esses ministérios, o Espírito Santo operando esses ministérios, porque o único que opera esses ministérios é o Espírito Santo. E ele pregará a mesma mensagem de Pentecostes para os judeus, o ano de jubileu. Levítico 25, escreve aí em cima. Ano de jubileu, Levítico 25, os quais rejeitaram o Messias. Amém. O veem vocês? Será a mesma mensagem pentecostal que estes judeus pregarão. Direto novamente para eles novamente. E aí ele escreve, do lado esquerdo, a era judaica, a igual dispensação do reino e era da pedra angular, com uma pedrinha angular aí. Escreve também a era gentia, e em cima escreve Moisés e Elias. Agora vejam, ele continua dizendo aí, esperamos ver o Espírito Santo operando o ministério de Elias, o ministério de Moisés e o ministério de Jesus. Esses são os três ministérios prometidos para serem manifestados por Deus através do Espírito Santo, no último dia. E na manifestação plena, temos a promessa que será em uma carpa catedral gigantesca que vai ser levantada em algum lugar. Agora vejam, onde nos é dito ou falado que esses ministérios, o de Jesus, de Moisés e de Elias, estariam sendo manifestados através do Espírito Santo, até lhes dar já o lugar. Já sabemos que é numa grande carpa catedral que esses ministérios estariam sendo operados. A pessoa não pode dizer que estiveram operando em outro profeta que Deus já levou. Tem que ser em um profeta vivo. Agora, os crentes, sim, verão essa manifestação. Vejam na página 170 do livro de
Citações no parágrafo 1525 diz: o crente pode ver a palavra feita carne. Os outros não podem fazer isso. E escreve em cima a palavra feita carne, os crentes a veem. Se neste tempo você vê filhos e filhas de Deus, e você mesmo sabe, vendo, você mesmo pode ver, você vendo que está vendo a palavra feita carne, então você pode dizer com propriedade: estou na era da pedra angular, porque somente é lá em cima ou aí em cima que se estaria vendo esses ministérios. Aí onde diz o crente pode ver a palavra feita carne, escreve o verbo, porque é o verbo novamente no meio da sua igreja, que é a palavra. Aqui estaria no meio do povo de Deus, da igreja de Deus, neste tempo final, na manifestação do cumprimento da visão da carpa da tenda. Agora continua dizendo: e onde quer que seja, onde for, aí estarão esses ministérios, ou seja, na grande carpa catedral, aí estarão esses ministérios, e estará o mensageiro do último dia. Onde diz que estará? Na grande carpa catedral estaria esse mensageiro para ir fazendo o mapazinho, para que vá, e já vão tendo, isso já é para a aula de meninos, de crianças, porque tudo é tão simples que as crianças não têm que estar falando assim, mas ainda tem adultos, até mesmo ministros, que a pessoa tem que falar assim com eles, com corizinhas, desenhinhos e setinhas, para que eles possam ir entendendo. Já a noiva, o povo de Deus, com tudo que temos escutado e visto e lido, em desenhos e em tudo isso, já temos um conhecimento completo, inteiro. Já vendo um desenho, já não tem ninguém que tenha que nos dizer alguma coisa, porque o próprio Deus tem nos mostrado o que cada coisa significa. Agora, até essas alturas, tem pessoas que precisam que sejam guiados e colocando elas assim, colocando para elas de uma forma simples, para que elas possam entender isso. E como é para aquele que tem a percepção profética, até mesmo aqueles que precisam de ajuda, Deus os vai ajudar, mas aqueles que não têm, até fazendo mapazinhos, não vão compreender, não vão entender. Mas para que depois não tenham desculpas, senão que se lhes dá de todas as formas para que compreendam. Uns compreendem primeiro, outros depois, mas aquele que é incrédulo, esse não vai compreender de nenhuma forma, de nenhum jeito, para que no final vai dizer qualquer coisa. Ele vai dizer assim qualquer coisa. Eu te fiz até um mapinha e tu não vistes isso. Não vistes ele. Agora vejam, ele diz aqui, porque isso está bem claro, bem esclarecido. Olha o que ele continua dizendo. E onde quer que seja, aí estarão esses ministérios, e estará o mensageiro do último dia da era da pedra angular. Ele estará na cabeça ou na cabeceira desse projeto. Na cabeça desse projeto. Anotem essa por aí. Vamos começar por aí. Ele estará na cabeça desse projeto. Ele estará braço a braço com esse projeto e com o povo que estará realizando, fazendo esse projeto. Agora vejam, na mensagem A Profecia do Último Dia, pregada em 2 de janeiro de 2015 em Caiei, Porto Rico, umas palavras de saudação que ele deu, diz: e também minha saudação e felicitações a todos os ministros e congregações que estão respaldando o projeto da construção da grande carpa catedral, e também a todos os de Porto Rico que estão respaldando o projeto da grande carpa catedral, e também aos trabalhadores, obreiros, operários da construção, encabeçados pelo reverendo José Benjamin Pérez, com a sua companhia America Construction, que é a que está realizando, fazendo o projeto da construção da grande carpa catedral. Tão simples assim. E ele falou e disse que esse mesmo que a construiu é o mesmo que Deus estaria usando nesse último ministério a favor da igreja noiva, trazendo a ela fé de rápido. Vê o simples que é tudo? Ele até lhes deixou o nome
da pessoa que estava na frente, encabeçado por esse instrumento nessa construção da grande carpa catedral. Tudo está aí, assinalado, apontado na mensagem, e tudo está se cumprindo ao pé da letra. Todos aqueles que iriam recebê-lo estão aí. Todos os que não estavam esperando a sua vinda, pois não vão estar no lugar onde esse ministério, Deus estaria operando esse ministério, o Espírito Santo, o ministério de Jesus, de Moisés e de Elias. Portanto, damos graças a Deus que vocês ministros aí no Equador e todos os ministros nas diversas congregações da América Latina e até mesmo de todo o mundo que se identificaram com o cumprimento da visão da carpa neste tempo final. Felicitações, lhes felicito porque vocês assumiram uma decisão transcendental nas suas vidas com seu livre-arbítrio. Vocês, como predestinados e eleitos de Deus, escolhidos de Deus, aceitaram esse chamado e subiram para a era da pedra angular, onde estiveram vendo esse ministério em quem Deus está nos trazendo essa fé de trasladação. Sem os trovões, sem a revelação dos trovões, nenhuma pessoa pode ser transformada. E muito menos ver aos que vão ser ressuscitados. Assim que em frente, adiante, ministros companheiros deste tempo final, junto com suas congregações, se preparando dia a dia com ensinamento sobre carpa, sem desanimar, agarrados da palavra, seguindo a arca, porque a arca é a única forma de escape e ele é o único que sabe o caminho para a terra prometida do novo corpo. Este caminho, ninguém o tem percorrido, andado. Não se vá nele sozinho. Siga o guia, siga o Espírito Santo. Vendo o Espírito Santo na grande carpa catedral, operando os ministérios de Moisés, de Jesus, de Moisés e de Elias. Foi para mim um grande privilégio, uma grande bênção poder estar neste momento dando-lhes esta saudação. E brevemente estaremos já lá pelo Equador. Que Deus os abençoe, guarde e continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus.